Olá, no programa de hoje estaremos recebendo a visita da doutora Helena Sakiyama. Doutora Helena é psicóloga, especialista em dependência química, em psicoterapia psicanalista e em terapia cognitiva comportamental, mestranda em ciências da saúde e coordenadora da pesquisa nacional das famílias das dependências químicas do INPAD e da Unifesp, da equipe do Dr. Ronaldo Laranjeira, e psicóloga da clínica Alamedas, em tratamento e reabilitação da dependência química. E hoje ela está abordando um tema preciosíssimo para você, família. Ela está abordando o tema impacto que a dependência química causa aos familiares dos usuários. Portanto, se você tem essa dificuldade na família ou na grande família, fiquem muito atentos, porque é muito pertinente entender a essência, o que ocorre com a família e o que ela deve fazer nesse momento. Então vocês vão ter muitas informações, mas antes de entrarmos em nossa entrevista, vamos ouvir a palavra amiga do pastor Getúlio e voltamos já. Cláudio, queridos do programa, assinantes, estamos juntos novamente e ainda que com tantas coisas boas que fazem parte da nossa vida, cada um de nós tem algo que traz dúvida, preocupação, carência, necessidade, situações que minam a nossa alegria, que tiram a nossa segurança. Eu quero lembrar para você o texto de Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Às vezes a gente se sente sozinho, às vezes a gente se sente desamparado, às vezes a sensação é que mesmo os mais chegados não estão mais importando conosco. Então eu quero dizer para você, Deus nunca te esquece, Deus nunca falha, Deus nunca abandona. Lembre-se da palavra, seja forte e corajoso. Mas, poxa, eu estou tão fragilizado, eu estou tão dolorido, eu estou tão abatido. A força e a coragem da qual nós precisamos para vencer as dificuldades da vida, elas vêm do próprio Deus. E Ele diz a você, não tenha medo, não se deixe abater, nem fique apavorado por causa das coisas da vida. Lembre-se, eu estou com você, você não está sozinho, eu vou te ajudar, eu vou te levantar, eu vou te dar a vitória em meio às coisas que têm te feito sentir derrotado. Você não está sozinho. Sabe por que Ele te diz isso? Porque Ele te ama. Como ninguém, Ele te ama. Como ninguém, Ele quer te socorrer. Como ninguém, Ele pode te ajudar. Como ninguém. Mas você precisa confiar nele. Você precisa buscar nele tudo o que você necessita para enfrentar a sua hora difícil e ser mais que um vencedor. Que Deus te abençoe. É muito bom sempre ouvir a palavra do pastor. É muito bom mesmo. Agradecemos a participação de todos os assinantes da NET que continuam tirando suas dúvidas, buscando orientação através da nossa especialista em dependência química que temos aqui para falar com você. Portanto, se no programa de hoje você tiver alguma dúvida, ou mesmo nos anteriores, continue buscando orientação e informação. Nós estamos aqui através dos nossos e-mails e do nosso hotline. Nosso e-mail é programaabc@net.com.br ou em nosso hotline é 11 9 73 18 84 36. Fale com a nossa especialista que ela vai tirar as suas dúvidas. E agora vamos à apresentação da doutora Helena Sakiyama. É isso, não é isso? Isso. Muito obrigado pela visita. Como eu disse agora, é muito pertinente falar sobre essa pesquisa que praticamente um ano de âmbito nacional em detrimento ao impacto que a dependência química causa aos familiares. E isso é uma coisa que a gente sabe dentro do consultório. E hoje você vai trazer ao conhecimento, assim, a nível também nacional, uma vez que o programa tem essa repercussão. Isso. Tudo bem com vocês? Tudo bem.
É com muito prazer que estou aqui, né, e trago então os resultados dessa pesquisa nacional que foi realizado no ano de 2012 e 2013, terminamos o ano passado e ainda tem alguns dados estatísticos que estão sendo tratados lá na Inglaterra. Maravilha. Então, e para introduzir esse assunto, né, por que é importante, então, estudar famílias de dependentes químicos, né? Nós sabemos que a família, ela é o tempo todo, né, chamada a responsabilidade, então ela não sabe, ela se sente culpada, o que eu fiz, ela ora é um fator de risco, ela ora é fator de proteção, né? Então a família desempenha um papel fundamental ali na etiologia, ou seja, no início, né, no começo do uso de drogas. Então, o que acontece? Agora, diz as estatísticas, né, que são 28 milhões de pessoas que estão afetadas pela dependência química aqui no Brasil, né? Então, essa pesquisa foi uma forma de dar voz a essas famílias. Quem são elas, como elas buscam tratamento, como elas enfrentam a questão da dependência química, né? E é uma questão de ordem mundial, né? Uma questão de saúde pública muito importante. Então, é super importante dar voz a essas famílias, né? Sem dúvida. E eu tenho certeza que o telespectador que está ouvindo, muitas vezes pode não se identificar, mas então é importante a sua fala para nós sabermos quais são as famílias dos usuários que vocês encontraram ou estão buscando essa voz. Isso. Trata-se de uma pesquisa nacional, com uma amostra muito significativa, uma pesquisa a maior feita no mundo, com esta amostra de 3.142 famílias. Nós pesquisamos em todas as regiões do Brasil. Ela é uma amostra de conveniência e nós pesquisamos essas famílias nos grupos de amor exigente, nos grupos de narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, nas pastorais da sobriedade, inclusive a sua instituição também está aqui representada nessa pesquisa. Então, agradecemos muito, né, a participação da sua instituição, né, que fez parte dessa grande pesquisa, e então hoje a gente está trazendo esses resultados para vocês. Qual é o impacto que a dependência causa nas famílias? E uma vez que vocês foram do norte ao sul do país, às vezes as pessoas pensam, mas o usuário, aquelas pessoas mais marginalizadas, e não é bem isso, não é verdade? Não é bem isso. E o perfil dessas famílias, em que classe que você as vê, que vocês puderam, em pesquisa, constatá-las? Então, a classe social ainda não conseguimos estratificar, porque elas ainda estamos fazendo uma análise estatística, mas nós temos muitos outros dados. Por exemplo, né, quem são essas famílias? Então, de 3.142 famílias pesquisadas, ou seja, cada pessoa, 80% delas são representadas pelas mulheres. Então, são as mulheres que vão mais em busca de ajuda do que os homens. Os homens vão em busca de ajuda em 20%. E dessas 80% são mulheres, são as mães que estão em busca de ajuda para os seus filhos. E essas, uma vez que a gente até sabe que, aliás, até na escola é assim que funciona, não é? São as mães que comparecem às reuniões. Comparecem. Isso. Quase sempre é a mãe que está mais preocupada com tudo. Isso. Parece que a mulher, ela tem uma função de cuidadora, né? Então, mas não é bem assim, principalmente nessa doença. Isso. É isso? Não, a mulher cuida mais. Cuida mais. A mulher cuida mais. A mulher vai mais em busca de ajuda. Sim, muito bem. Mas em detrimento a essa doença, não fica a cargo da mulher, e sim do casal. Deveria ser. Deveria ser, mas a pesquisa indica que são as mulheres que cuidam mais. E no decorrer do tempo, essa mulher não traz o companheiro? A pesquisa não indica isso.
A pesquisa indica que a mulher que vai buscar ajuda 47% delas são chefe de família, então além dela cuidar do dependente, ela também cuida da família. Né? O marido, o companheiro, o homem vai em 20%. E a mulher, ela vai buscar ajuda, seja para filho, para marido, para pai. Agora, o homem, na pesquisa anterior que nós fizemos, com uma amostra de 500 famílias, o homem ia mais em busca de ajuda quando o dependente era filho. Interessante. É interessante. E é verdade, isso. Quando é o filho. Quando é o filho, o homem se preocupa mais. O homem vai buscar ajuda. Agora, quando é pai. parentes, quando ele está pai, fora. Quando é esposa, ele quase não vai. É verdade. Isso eu também constato a nível de consultória. É bem, vamos dizer, artesanal o meu trabalho em relação à pesquisa. Mas... É uma constatação, uma observação, que né? Não foram menos de umas 7, 8 mil famílias que eu já conversei. É verdade. São 27 anos, então são muitas famílias e eu constato a mesma coisa. Então, e tem um dado interessante que é assim, a família, ela demora muito para ir buscar ajuda. O dado da pesquisa é que, em média, o usuário usa droga há 13 anos. E a família sabe desse uso há mais ou menos 9 anos. Só que ela foi buscar ajuda mais ou menos há 3 anos, em média. Né? Quando o dependente é cocaína e crack, ela vai buscar mais rapidamente, porque justamente os efeitos negativos são mais devastadores. Agora, quando o usuário é de álcool, ela demora 7 anos para ir buscar ajuda. E, no entanto, tem um dado interessante que diz o seguinte, quando a busca é o pai que vai buscar ajuda, essa busca é de menor tempo, né, 2 anos e alguma coisa. Quando é a mãe, ela demora mais tempo. Aliás, não, quando é o pai, então a busca é por 1 ano e meio. Quando é a mãe, é mais ou menos 2 anos e meio. Então, tem uma diferença de 1 ano. Então, mostra que o pai, ele tem mais autoridade, né, para forçar a buscar a ajuda, né? O pai tem mais autoridade para fazer com que o filho se engaje em algum tipo de tratamento. Por isso que é muito importante ambos procurarem. Por isso que é super importante. Eu também vejo assim, é comum a gente receber num consultório famílias literalmente descompensadas, mas num estado de desequilíbrio que você deixa de conhecer. Não é? Às vezes a gente tem que comentar, família, vocês não estão pensando com a razão, vocês estão falando coisas que não fazem sentido. Seu filho está usando drogas e não é de agora. Pelo que você está me falando, você está dizendo que seu filho já é repetente há 2 anos. Você está me falando que seu filho te empurrou, te derrubou. Qual o jovem de 15, 16 anos que enfrenta um pai e uma mãe? Alguma coisa está errada e não é de agora, há anos. Isso. E essa família está muito descompensada. E essa família, se não vier se tratar no primeiro momento, não é nem o filho. É a família para ter equilíbrio, para impor regras. E começar a cobrar, porque o filho quer pai e mãe. Isso. Ele não quer amiguinho. É exatamente isso, né? Então tem uma das características, né, da família que tem um filho dependente químico é essa indiferenciação de papéis. Então não tem uma hierarquia, né? Então o filho é que manda, ele chega na hora que ele quer, ele sai com o carro, não avisa, fica sumido, né? Então não existe a diferenciação de papéis, quem é pai, quem é mãe, quem é filho. E sem contar na falta de limites também. Então, falta de monitoramento. Então, existem pesquisas indicando que o que protege o adolescente é a supervisão da família, o monitoramento, a família saber o que o filho faz nas horas vagas, né? Quais são os amigos dele, o que ele faz, se ele falta às aulas. Então, quando o adolescente falta às aulas e a família não sabe, esse é um fator de risco. De risco, sem dúvida. Isso.
Então, existem fatores de risco e fatores de proteção. Então, a família, ela precisa conhecer quais são esses fatores, porque ela também está inserida nesses fatores, ela também é responsável por isso. Normalmente ela é de risco. No começo é de risco. Isso. Pode um dia ser funcional e ser protetora, mas nesse momento ela é literalmente... Nesse momento ela é diríamos ainda, ela é aquela patrocinadora. Isso, é a mantenedora, dessa situação de uso. Quem são normalmente esses parentes usuários dessas famílias que você as pesquisou? Então, 67% delas disseram que existe um parente com problema de álcool e drogas na família. E dessas, 57% são do núcleo familiar. Então, é pai, ou é mãe, ou é avô, que são usuários de algum tipo de droga. Então, esse é um dado muito importante para a família saber que ela tem na genética, né, ela tem uma carga genética de vulnerabilidade para o uso de droga, só que ela não sabe. Então, ela vai atribuir às más companhias, né, a baixa autoestima, o fator de uso de droga do seu parente. Mas, na verdade, ela tem uma vulnerabilidade genética. Então, essas são informações importantes que as famílias precisam ter, porque faz parte dos fatores de risco e de proteção. Então, a família precisa conhecer isso. Só que nós não temos uma política, né, de prevenção. Numa política de prevenção, tudo isso poderia ser exposto, tudo isso poderia ser conversado com a família dentro de um programa de prevenção, né? Então, a família, desde muito cedo, ela precisa ter conhecimento dessas informações, né? Então, com 15 anos, se o adolescente já está usando, ali já é uma questão de tratamento e reabilitação. Mas a criança de 4, 5 anos, ela é que deve entrar nesse processo de prevenção. Então, a prevenção começa muito antes. Sem dúvida. E quando vocês estão fazendo essa pesquisa, ao constatar que, no caso, que os parentes usuários trazem nessa genética e essa família é mais vulnerável por ter no seu DNA já algum elemento facilitador para o uso, elas são orientadas nessa pesquisa ou vocês não comentam nada? Na pesquisa é apenas a pesquisa. Só pesquisa? Só pesquisa. Agora, muitas vezes a família está tão desestruturada, né, a família está tão disfuncionais que quando a psicóloga, porque nossos pesquisadores, a maioria eram psicólogas, a família quer conversar. E, logicamente, né, a pesquisadora que está lá conversando com a família, ela vai dar uma certa atenção, né, mas ela precisa avançar na pesquisa. Então, é mais no sentido da pesquisa, mas ela dá uma atenção para a família. Então, dependendo da situação, ela ela dá algumas informações. Mas, especificamente, nesse caso, não tem tempo para isso. Não tem tempo? Não, não tem. Porque isso tem que entrar num programa de prevenção. Mas, entende? por exemplo, esse pessoal na qual vocês fazem pesquisas são pessoas que já estão engajadas num tipo de tratamento. Porque isso. Não é isso? 57% delas estavam naquele momento internadas, seja em comunidade terapêutica, seja em clínica ou day clínica, elas estavam internadas. Mas, por exemplo, a pesquisa que vocês fizeram com as famílias, vocês foram em Alanão, na nossa instituição, na Pastoral da Sobriedade, fomos e na Aranon. Isso. Então, essas irmandades são pessoas que sofreram muito, já vieram num processo, num desgaste grande. Então, vocês têm um perfil. Isso, agora, já tem. E as que estão fora? Vocês não chegaram a fazer esse tipo de pesquisa? Não. Com uma pessoa que ainda está sofrendo, que não chegou no momento... Não, porque nós não sabemos onde elas estão. Por isso que a nossa pesquisa, essa amostra, é uma amostra de conveniência. Nós fomos onde estão as famílias. Não é uma pesquisa probabilística, onde qualquer pessoa, né, do estado de São Paulo, do Brasil, pudesse ter a chance de ser entrevistada, entende? Então, a nossa pesquisa, como é com família, nós somos onde estão as famílias. Onde estão as famílias. Isso. Por isso que é uma amostra de conveniência. Mesmo porque
elas representam, em parte, Isso. essa realidade. Isso. Porque as que não chegaram, um dia vão chegar lá. Um dia vão chegar lá ou vão ficar à margem, né? Ou vão ficar à margem. Isso. Que, infelizmente, como você disse, as políticas públicas não atendem ainda Não atendem. Assim, a grande população, em rede nacional. Não atendem. Inclusive, nessa pesquisa, nós perguntamos se essa família conhecia o CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Droga, que é um equipamento do governo federal, do Ministério da Saúde. Metade delas não conheciam o CAPS-AD. Então, isso é muito relevante. E são pessoas que já foram procurar. Isso. Imagine quem nunca procurou. Isso. E 50% dessas famílias que foram procurar, então elas disseram que ou não gostaram, ou não foram encaminhados, ou era burocrático, ou tinha fila. Então, também está tendo uma dificuldade aí nesse atendimento, né? No atendimento, no pronto atendimento às necessidades para um tratamento da dependência química. Porque diz o NIDA, né, que é um órgão do governo americano, né, dizendo que no caso da dependência química é super importante o pronto atendimento. É o segundo princípio. Que é o segundo princípio do NIDA. É verdade. E, assim, é uma das coisas que eu tenho dificuldade, muitas vezes até dentro da minha... eu tenho uma diretoria, não é? E, às vezes, eu não faço o caminho burocrático. Sei. Então, eu tenho que falar, gente, tem uma coisa, quando um usuário pede ajuda, é naquele momento. Isso. Passou aquele momento, não quer dizer que você vai Exatamente. conseguir. É uma vida que está ali. Exatamente. Se nós vamos por esse caminho burocrático do governo, porque o governo é burocrático em tudo, para documentos, é para tratamento, em tudo é muito burocrático. E eu não consigo ver as coisas assim. Ainda bem que tem o NIDA, que mostra esses princípios e corta e mostra para eles, gente, não teria que ser assim. Então eu te pergunto, já que você trouxe o NIDA para nós, será que eles nunca leram? Será que eles não utilizam isso? Ou isso é só para os americanos? Uma vez que eles também estão muito além de nós, muito mais em literatura, em tratamento, em modalidades de fatores de proteção. Eles estão muito mais avançados. Se eles trazem algo que é produtivo para nós e nós deveríamos espelharmos na mesma experiência que eles tenham, eu pergunto, por que eles não é? Por que essa burocracia? Se eu preciso, às vezes, de vamos dizer, um psiquiatra, que eu tenho uma comorbidade, e eu falo para a família, na entrevista, eu tenho que gerenciar, nem todos os casos são, vou saber o que é viável para uma internação, o que é viável para um ambulatório, o que é viável para o psiquiatra, enfim, viabilizar os canais, os equipamentos que o governo, a municipalidade oferece. Aí eu pego o caso, não é, de uma pessoa que eu estou vendo que precisaria um psiquiatra o mais urgente possível. Nós não temos. Não, nós não temos, tem que pegar fila para ele, a semana que vem ele já fugiu. Isso. E eu não consigo. Então, nós não estamos aparelhados adequadamente, nem em termos de recursos humanos, né, para fazer esse pronto atendimento. Esta é uma grave falha. Por isso que nós precisamos continuar estudando, fazendo pesquisa, para apontar essas dificuldades e pressionar, então, medidas de políticas públicas, implementá-las, porque nós não temos. Verdade. Você já ouviu falar que, por exemplo, se uma mãe precisar do CAPS-AD para fazer uma abordagem na própria casa, ela teria esse recurso de um dos CAPs, teria alguém para ir até a casa, investigar se aquele caso seria para uma internação compulsória, voluntária, involuntária, dar um diagnóstico, porque tem filhos que falam. Hoje mesmo eu recebi de uma mãe, assim, minha filha, ela é usuária, já é sabido, porque ela disse que é usuária, ela some, fica 2, 3 dias fora, ela tem 15 anos e a mãe não sabe o que fazer. Então, quando eu sugeri, vai a um CAPS e peça para que alguém vá até lá, já que a menina não vai, já que Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Sim. Você já ouviu dizer que o CAPS teria que ter esse papel? Não. Mas eu já escutei falar que o CAPS deveria ter alguém que fosse até a casa e verificar, porque também seria um recurso. Poderia ser um recurso. A fala de alguém
que tenha autoridade para falar ou impor respeito, porque como nós estamos vendo, e você na sua pesquisa, você disse, o quanto a fala do pai encurta 1 ano, e como é atendido, o filho atende o pai. Ora, a autoridade que tem o poder de falar e trazer o conhecimento, até quanto não seria benéfico para essa família? Pois é, justamente. Só que, como a família está disfuncional, então o pai também não tem, perde essa autoridade dentro da casa. Então a autoridade está esgarçada. Então fica muito difícil até esse pai levar. Mas na nossa pesquisa indica que, né, de todas as formas de levar ao tratamento, o pai é mais eficiente, né? Agora, a filha, ela demora 7 anos para conseguir levar o pai alcoolista para um tratamento. E quando consegue. E quando consegue. Que interessante, muito, muito interessante. E assim, as substâncias que vocês mais detectaram que essas mães procuram ajuda para esse parente. O parente, em primeiro lugar, também, outra curiosidade. Quem seria o mais próximo? O parente usuário? É o filho. É essa pergunta que você está fazendo? Isso. É o filho. É o filho. Isso, é o filho. Então, porque é a mãe que está indo lá, então é o filho. Então, 94,9% são homens. Homens. E filhos? E sim, não necessariamente, mas a maioria é filho. Não conseguimos separar. O filho e a filha. Isso. O filho e outros usuários. Agora, a mulher, a menina, ela está representada em 5,9%. Então, a prevalência ainda é muito maior dos homens. Muito, né? Mais significativo. Muito. Por isso que são as mulheres que vão em busca de ajuda, né? E são as mulheres que cuidam, porque são os homens que estão usando. Agora, daqui a alguns anos, essa estatística tende a modificar, porque as meninas adolescentes estão bebendo muito, né? E também estão usando muita droga. Então, essa estatística, ela tem uma tendência a ser modificada. E a substância da qual o filho ou a filha está usando em primeiro lugar, qual seria? É a maconha, em primeiro lugar, 68%, depois vem o álcool, vem a cocaína, vem o crack e outras substâncias. Eu pensei que fosse o álcool, em primeiro lugar. Não. Perde pouco? É muito pequena a diferença? Assim, ó, é assim, 72% são poliusuários. Sim. Então, usa maconha e álcool, né? Então, só maconha é 8%, álcool é 13%. Né? Então, 72% são poliusuários. Então, a maioria utiliza diversas isso, substâncias. Diversas substâncias. Então, não dá realmente, porque hoje a gente não tem o puro. Não fala assim, difícil. É só o álcool, é só... O alcoolista talvez seja só álcool, né? Mas o é mais tradicional. É mais tradicional. Hoje já quebrou muito. Isso. E são aquelas pessoas mais velhas, né? Acima de 50 anos, que ficam só no álcool, talvez. Caramba, está muito interessante, muito interessante. Pois é, pessoal, vocês estão ouvindo aqui uma amostragem maravilhosa. Tá muito bom? Então continue com a gente volta já.